Salve, salve galerinha! Eu sei que o tema aqui é um pouquinho mais complicado, sei que a gente falou aí de alguns temas aí que são mais complexos, entender essa questão aí de desvio padrão, variância, covariância, correlação, R2, entre outros aí que a gente vai falar, mas é importante você entender isso tudo aí para preservar uma boa carteira aí para o seu cliente, para poder falar de investimento também com o seu cliente e comparar aí fundos ou ativos diferentes também para a sua carteira ou para a carteira do seu cliente. Além desses riscos aí que a gente já falou, além de toda essa gestão que a gente já falou, quando a gente fala em riscos, né, aos investimentos, a gente fala de outros tipos de risco que você já conhece a maioria deles, e a gente vai falar aqui de risco de mercado, risco de liquidez, risco de crédito, mas agora esse vídeo, a ideia aí é trabalhar risco operacional, risco de imagem e risco legal. Quando nós falamos aí de risco operacional, certo? O professor Wagner costuma dizer que o risco operacional é o famoso risco de BIOS. BIOS, né, para quem é da área de TI, sabe que é o sistema basicamente aí que coordena tudo aí no computador, né? Mas não é isso, não é essa BIOS aí que a gente está falando. Perdoe-me aí o trocadilho, mas BIOS é bicho idiota operando o sistema. Para quem é mais velhinho, tem um humor ácido igual o do professor aqui, vai lembrar dessa piadinha. E risco operacional é basicamente isso. Alguém deveria fazer algo, mas acabou fazendo diferente. Então, risco operacional. Você pode cometer um risco operacional comprando ações lá no seu home broker. Abriu o home broker, você quer aí comprar 100 ações de Petrobras, por exemplo. E ao invés de digitar 100, você altera ali e você coloca 1000 ações de Petrobras. Isso é um risco operacional, um erro ao operar o sistema, o famoso erro de BIOS, bicho idiota operando o sistema. Erro operacional também pode ser no momento de você ligar também para o seu gerente para comprar algum ativo, ele acaba errando ali comprando outro, né? Então esse é o risco operacional, quando a operação acontece de forma errada porque alguém digitou uma informação errada, alguém repassou uma informação errada. Isso é muito comum também quando a gente fala de investimentos. Existem uma série de travas aí também em sistema, de você, próprio home broker, o próprio sistema dentro do banco, você tem que confirmar mais de uma vez ali para que você tenha certeza, né? Às vezes você precisa de uma segunda confirmação. Tudo isso aí para ter certeza de que não vai acontecer um problema nesse sentido, não é um erro operacional. Se você já fez CPA 10, você já vai saber disso que eu estou falando. Se você não fez ainda nenhuma certificação, você vai perceber esse tipo aí de solução para evitar um erro operacional acontecendo na prova da Anbima. Quando você terminar a sua prova de CPA 10, CPA 20, CEA, por exemplo, você finalizou as questões, você dá um finalizar, e aí ele te pergunta, tem certeza que você quer terminar a coisa? Você tem que clicar em sim. Em seguida vem uma nova pergunta, né? A partir desse momento você não vai poder concluir e não pode mais fazer nenhuma alteração. Tem certeza que deseja finalizar a sua prova? Você vai lá e sim. Então assim, você tem que confirmar 2, 3 vezes talvez uma mesma informação para evitar que sem querer você cause um erro operacional e depois tente reparar o que às vezes não é mais possível. Entrando no próximo, vamos falar aí de risco de imagem. O risco de imagem ele está muito atrelado à imagem de uma empresa, de uma companhia, de uma pessoa, né? Então, se nós voltarmos aí, pensarmos, tivemos uma época aí de forte queda, por exemplo, da companhia Vale, e Vale não estava caindo porque é uma empresa ruim ou porque tivesse com números ruins, muito pelo contrário. Mas se você lembrar, recentemente aí, né, nos últimos anos tivemos aí a tragédia de Brumadinho e também de Mariana, o que acabaram fazendo aí com que a companhia fosse vista com maus olhos. Se olharmos ainda dentro desse mesmo cenário, nós vamos lembrar aí de ações de Petrobras caindo por conta aí da Lava Jato, né, ali diversos políticos, inclusive, que tinham questões de corrupção, desvio de dinheiro dentro da Petrobras. Isso era imagem. Nós tivemos ações do Carrefour caindo aí também no ano passado, né, por conta do caso lá do João, me fugiu o sobrenome dele, mas o rapaz lá no Rio Grande do Sul ali que foi espancado até a morte por 2 seguranças, e aí veio a questão de que ele teria sido espancado tanto assim e acabou morrendo,
e a atitude principal dos guardas foi por conta aí de ele ser negro, né? Então tudo isso acabou gerando um impacto muito grande negativamente, e esse é o risco de imagem que muitas empresas, muitos ativos às vezes acabam tendo, e acaba caindo aqueles ativos por conta dessa imagem, da forma como as pessoas começam a enxergar aquela empresa. Por fim, aqui o risco legal, antes de nós entrarmos mais detalhado nos outros 3 tipos de risco, né? O risco legal é o risco que envolve aspectos jurídicos, né? Então imagine aí, você vai financiar um carro com uma instituição financeira. O banco não pega todas as assinaturas no contrato ali que diz que se você não pagar, eles podem aí tomar o carro, podem te incluir nos órgãos de proteção ao crédito, por exemplo. Mesmo que você venha a não pagar o bem, como o contrato não está assinado, existe um problema legal, um problema jurídico ali, certo? Você não pode ser incluso nos órgãos de proteção ao crédito, você não pode ter esse bem tomado, né, por conta de um erro legal. E isso também pode acontecer, é importante que você entenda, e na próxima aula a gente fala dos outros 3 tipos de risco: risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, para que a gente possa também então dar andamento aí, entender um pouco mais sobre essa gestão de performance de carteiras de investimento.